Logo após a rebelião e tentativa de assassinato do rei Eisei, uma audiência foi realizada entre a facção de Sei e de Ryufui. Descobrimos lá sobre um antigo sistema muito poderoso de Qin, os 6 grandes generais, onde poderosos generais recebiam diretamente do rei o poder de travar suas próprias guerras em nome do reino, sem depender de autorização, tendo livre-arbítrio para guerrear seguindo seus próprios instintos, chegando assim ao ponto mais alto militarmente como verdadeiras feras selvagens. E isso só veio à tona quando o general Mobo pediu uma audiência para reviver esse sistema até então esquecido. Uma era onde os outros estados temiam fortemente Qin graças ao comando do antigo rei Shou e de seus 6 grandes generais. E tudo isso só era possível por 2 motivos. O primeiro, esses generais eram imensamente fortes, e o segundo, existia uma confiança inabalável entre eles e o rei, o que eliminava qualquer risco de rebelião, já que esses generais controlavam milhares de soldados livremente. Confiança que claramente não existia no início do reinado de Eisei. Durante o período do rei Shou, guerras precisavam ser travadas em várias frentes, tanto para impedir ataques como para atacar outros estados. Tudo para concluir o sonho de dominação da China. E para ser um grande general ou se equivaler a um, era necessário que passasse por uma centena de batalhas, além de ter que ter um imenso talento marcial. Infelizmente, ainda falta muitas informações de vários generais, mas aqui nós temos os 6. O primeiro grande general e aparentemente o mais velho era Shiba Saku, responsável por importantes vitórias ao sul de Qin. Quando o território ainda não era extenso, foi ele quem liderou batalhas contra os reinos de Shu e Ba, importantes conquistas para o crescimento do reino. Ele foi também o responsável direto por dobrar o território de Qin, tornando-o cada vez mais próspero, e também acrescentando vários habitantes e, consequentemente, vários soldados ao reino. Ele conquistou lugares importantes ao longo de mais de 40 anos de batalhas. Entre essas conquistas, as últimas foram em Shu e Wei. Por ser um general extremamente leal, foi um dos escolhidos para se tornar um grande general. Ele já havia servido o rei Hui Wen, pai de rei Shou, e sob a liderança de ambos reis, ele conquistou e venceu inúmeras batalhas. As lendas referem-se a Shiba Saku como um homem muito alto e forte, sempre trajando uma armadura ornamentada junto a um elmo pontudo com asas nas laterais. Não se sabe como ele morreu, mas por servir como general por quase 40 anos, pode ter sido de velhice. O segundo grande general que vamos falar foi Koshou, lembrado muito pela sua inteligência e é considerado como um grande general estrategista, um mestre, responsável inclusive por ensinar as artes militares diretamente a Shoreikun. Ele sempre era visto como um grande manto, semelhante ao dos grandes oficiais da corte, a sua aparência sempre séria e usando também uma longa barba negra. Por sua inteligência, existiam boatos que, apesar dos generais travarem suas guerras sozinhos, ele era responsável muitas vezes por aconselhar seus colegas, influenciando em algumas decisões. Venceu inúmeras batalhas, inclusive uma das mais importantes foi o auxílio de Qin ao reino de Han, onde derrotou a aliança de Zhao e Wei. Porém, o seu último registro foi uma derrota para Zhao, e a partir daí o seu nome sumiu das páginas da história, sem saber se foi exilado, morto ou alguma outra coisa. O terceiro grande general foi Okutsu, lembrado em seu auge como o mais forte em força bruta dos 6. Ele causou devastação principalmente nas terras de Zhao, onde travou inúmeras batalhas. Outra curiosidade é sobre a sua origem, pois ele pode ser inclusive um membro da família Ou, porém isso nunca foi confirmado até agora. Okutsu era um homem muito alto e musculoso, tinha um bigode longo acompanhado de um cavanhaque e utilizava como arma um imenso machado, uma armadura robusta. Dentre as suas marcantes vitórias, uma delas foi o massacre em Zhao, quando morreram 400 mil homens, onde ele agiu diretamente como vice-general de Hakuki. Ele teve inúmeras vitórias por lá, porém, ao vir para uma campanha ao sul, foi onde encontrou uma derrota. Derrotado e gravemente ferido pelo jovem Kamei, general de Shu. Apesar de voltar com vida, depois disso não tivemos mais informações do que aconteceu com este grande general. O quarto grande general,
na verdade era uma general, Kyo, a filha bastarda do rei Shou. Ela foi criada pela família Ou, vivendo como serva na casa de Oki. Já que se vivesse no palácio, ela poderia morrer por causa da grande rivalidade existente no harém real. Quando criança, Kyo queria se casar com Oki, e esse prometeu que se ela conquistasse 100 cidades, ele aceitaria. Baseada nesta promessa, a jovem Kyo cresceu e começou as suas próprias conquistas. E com as conquistas vieram as promoções. Com as promoções vieram cada vez mais força, um exército mais forte. E enfim ela se tornou uma general. Tendo esse seu exército forte, somou cada vez mais conquistas. E assim ela se torna uma grande general. A máscara que ela utiliza é para não mostrar o seu rosto, para que não se assemelhe ao rei, já que começou a cada vez ficar mais parecida. E também um modo de ofuscar sua beleza no campo de batalha. Uma mulher gentil, mas ao mesmo tempo muito forte e muito rápida. Conquistou seu lugar entre os grandes generais, tomando o posto como a sexta grande general, a mais nova entre eles. Conquistou importantes vitórias contra Han, Zhao e Wei, levando seu nome cada vez mais longe, alternando estratégia e força. Infelizmente, a sua vida acabou justamente na sua 100ª campanha, quando o acampamento foi atacado por Hawking. Em uma dura batalha, ela acabou sendo derrotada. O quinto grande general foi o único que chegamos a conhecer na história. Oki, o pássaro monstruoso de Qin, o general híbrido que equilibra uma enorme força bruta à estratégia e ao instinto. Um homem alto, musculoso, tinha um cavanhaque de 3 pontas e utilizava como arma uma pesada glaive. Sua personalidade era única, sempre muito bem-humorado, mas sempre sábio e atento. A sua risada marcante e tiradas irônicas e cômicas atingiam todos em sua volta. É por muitos considerado um dos generais mais fortes de toda a história, devido à sua força e pressão que seu poderoso exército possuía, composto de homens bem treinados e vários subgenerais a seu dispor. Mesmo após anos de vitórias, se manteve em pé quando muitos já caíram, continuando forte como em outros tempos, apesar da sua idade. Era um homem muito leal ao rei Shou, por isso que depois da morte do antigo rei acabou se afastando dos campos de batalha, e só retornou durante a rebelião contra Eisei, sentindo, na conversa com o novo rei, algo parecido que havia com o rei Shou. Mesmo sendo muito instintivo e inteligente, ele acabou sendo derrotado em uma estratégia de Riboku, quando atraiu Moubo, e ao Oki ir ao socorro de seu aliado, ele acabou cercado, e enfrentando Hawking em uma batalha tensa, acabou sendo derrotado depois de levar uma flechada pelas costas e receber um ataque mortal de Hawking. O sexto e último general era o líder, Hakuki, aquele que tinha a confiança máxima do rei Shu. Foi por isso que ele recebeu este título. Tinha uma aparência fria, de olhos arregalados. Ele não possuía barba e de uma postura que era assustadora. Mas a sua personalidade em si era lembrada como um homem estrategista, calmo e muito calculista. Além de ser um poderoso guerreiro, ele também balanceava bem a sua força. Venceu inúmeras batalhas, inclusive contra grandes generais inimigos, como Rempa. É considerado um dos 4 maiores generais dos estados combatentes. Ele foi responsável direto por expansão do território de Qin, mas também ficou marcado por um dos ocorridos mais obscuros do reino, quando ordenou a morte de 400.000 soldados de Zhao em Shouhei, que já haviam se rendido. Somando isso a todas as suas vitórias, estima-se que ele foi responsável pela morte de 1 milhão de soldados inimigos. Nos registros históricos, nunca foi encontrado nenhuma derrota de Hakuki, sendo sua morte através do suicídio. No mangá nunca foi explicado, mas historicamente foi por ter se negado a fazer uma campanha final contra Zhao, onde o rei Shou ordenou um ataque. Por ele não ver uma perspectiva de vitória, Hakuki se recusou e mais tarde foi rebaixado até o ponto onde acabou tendo que cometer suicídio. Essa foi a história dos 6 grandes generais que dominaram quase toda a China, travando centenas de batalhas mortais.
Se você gostou desse vídeo, eu já te convido a deixar o likezinho antes de ir embora e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa série sobre os 6 grandes generais. Vamos ficando por aqui, até a próxima!